Fica em pé nesse momento. Nós vamos estar orando nesse momento, consagrando esse tempo ao Senhor. Mas antes eu quero compartilhar um texto do Antigo Testamento, livro de Esdras, capítulo 10, versículo 1 diz assim: E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Esse texto ele revela um momento muito precioso, onde homens e mulheres, movidas pelo Espírito de Deus, se dispuseram a trabalhar em prol da reconstrução do templo. Em dado momento eles se juntam, choram, clamam, oram em congregação, como está escrito aqui. Deus ele se revela, direciona, o povo se arrepende. E há uma promessa nesse contexto histórico que diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Onde há uma congregação reunida, um coração contrito, humilde, onde há lágrimas, onde há corações sensíveis, certamente haverá arrependimento, mudança, transformação. E Deus opera de uma forma extraordinária. O sobrenatural é resultado de corações disponíveis, sensíveis, quebrantados, arrependidos. A manifestação do Espírito Santo continua sendo real em nosso meio. A promessa da glória da segunda casa, ela se cumpre em Jesus Cristo. O templo de Salomão havia beleza. O templo de Esdras, Neemias, na reconstrução, não tinha tanta riqueza, tanta formosura. Mas naquele templo ali entrou Jesus, o Cristo. A presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. E isso fez com que aquele simples templo se tornasse mais glorioso que o templo de Salomão. A palavra de Deus que afirma isso. Deixa eu te falar uma coisa, isso só apontava para a sua vida. Isso só apontava para a minha vida. Porque mesmo nós, sendo vasos de barro, em nós habita uma presença que é valiosa, que é preciosa, que é a presença de Jesus Cristo, o Deus conosco, e Ele está aqui nessa noite, pronto a nos ouvir, a nos atender, a nos tocar, a nos direcionar. E é por isso que estamos reunidos em congregação, homens, mulheres, crianças, como no texto que nós lemos. Feche seus olhos, vamos fazer como Esdras, vamos orar ao Senhor. Peça agora ao Senhor para que o seu coração esteja sensível àquilo que o Espírito Santo nos direcionará essa noite. Para que a nossa canção, o nosso louvor não sejam apenas músicas, mas uma verdadeira adoração em nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa noite, Pai. Apesar de nós, apesar das nossas limitações, se faça presente mais uma vez em nosso meio, de forma que teu Espírito Santo venha se manifestar em cada coração, em cada vida, em cada família aqui representada. Espírito Santo de Deus, nós reafirmamos a nossa dependência de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Pai, apesar do nosso desejo de transformação, de cura, de salvação na vida dos nossos irmãos, sem Ti nada podemos fazer. Por isso o Espírito Santo de Deus tem a liberdade para conduzir esse culto, essa reunião. Senhor, em nome
de Jesus, tenha misericórdia de nós e venha ao nosso encontro nessa noite. Que os céus estejam abertos sobre esse lugar e encontre os nossos corações receptivos à Tua palavra, ao Teu mover. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Que correntes sejam quebradas, Pai, que não haja impedimento para o Teu agir em nosso meio nessa noite. Nós consagramos, Pai, essa reunião a Ti e declaramos, Pai, tome o governo. Nós precisamos de Ti. E por tudo isso, Senhor, nós já Te agradecemos, porque sabemos o Deus que nós servimos. E por isso Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Ministra da coração. Aleluia. Fale com o Espírito Santo nesse momento. Declare o seu amor, a sua gratidão. Diga, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Toma o Teu lugar. Permita-nos entrar em Tua presença. Permita-nos desfrutar de mais de Ti. Permita-nos, Senhor, desfrutar do peso da Tua glória nessa noite, Jesus. Tu tens liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Eis-nos aqui, Senhor, eis aqui os nossos corações. Eis aqui as nossas vidas, Senhor. É tudo Teu, Pai. Pertencemos a Ti, Senhor. Estamos aqui pelo Senhor. Então toma o Teu lugar em nosso meio, Jesus. Tu és adorado, exaltado acima de tudo e de todos. Oh, Senhor, só Tu és digno de receber adoração, Pai. Oh, Jesus, que privilégio é desfrutar da Tua presença. Essa presença que nos envolve, nos cura, nos renova e transforma. A presença do Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
agora, Senhor. Nós cremos, Senhor, no poder do teu nome. Aleluia. Com uma única palavra, Senhor, tudo pode mudar, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar.
com a unção imbatível, seremos. Amém? Glória a Deus. Queria pedir aos irmãos que abrissem, por gentileza, suas Bíblias. Vamos compartilhar agora a palavra do Senhor. Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes. Pegou, não pegou. Porção dobrada, glória a Deus. Aí, ó. Pode deixar. O pastor falou sobre porção dobrada. Aí, ó. A glória da segunda casa será maior. Porção dobrada. É? Amém? Juízes, capítulo 6. Quem achou, diz amém. Quem não achou, dá uma colada aqui. Amém? Vou ler alguns versículos extrapolando, porque a história é muito grande. Nós vamos falar sobre um juiz chamado Gideão. Já ouviu falar de Gideão? Aleluia, glória a Deus. Então, vamos aprender um pouquinho com ele hoje. Amém. Diz assim no versículo 1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sob uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao asguerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro, ou em algumas versões, homem valente. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor quem nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. Até aqui. Depois, se você puder, leia, continua lendo o versículo, capítulo 6, capítulo 7. Essa história ela é muito preciosa. E hoje eu quero falar sobre algo que talvez poucas pessoas aqui estejam vivenciando. Eu quero falar sobre guerras. Aqui não tem ninguém enfrentando guerra não, né? Vamos profetizar. Vamos mudar a pergunta, né, Carolina? Tem alguém enfrentando uma guerra aqui? E hoje a gente vai aprender um pouquinho com o Gideão sobre como enfrentar as nossas guerras. E o texto que nós lemos conta um período muito crítico da história de Israel. A Bíblia diz que Israel vivia o período dos juízes, um tempo onde não havia um líder específico sobre a nação. E se você for ler o último versículo do último capítulo, o livro termina assim: cada um fazia o que achava bem aos seus olhos. Essa era a realidade do povo. E a Bíblia então diz que nesse tempo Israel vivia um ciclo de fracasso. Israel pecava contra Deus porque cada um fazia o que bem entendia, e quando nós fazemos o que bem entendemos, na maioria das vezes nós erramos, não é verdade?
errava, o povo pecava, desobedecia ao Senhor, Deus levantava um povo, uma nação, para tratar Israel, né, os midianitas, os amalequitas, e eles vinham, atacavam Israel, Israel se arrependia do seu pecado, clamava ao Senhor, o Senhor perdoava Israel e restaurava Israel. Passavam-se alguns anos, Israel caía no mesmo erro, e assim vivia o que nós chamamos de o ciclo do fracasso. E nesse texto de Juízes, como nós começamos a ler, diz que o povo de Israel havia se afastado do Senhor. E Deus então os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E esse povo, ele era um povo muito diferente dos demais povos que Israel havia enfrentado. Os midianitas, eles eram, podemos dizer, seminômades. Eles não invadiam e tomavam posse da cidade, não. Eles ficavam observando a cidade. Ele esperava o povo plantar, cuidar da plantação, e quando o povo estava prestes a colher toda a sua plantação, eles invadiam a nação, roubavam todo o mantimento, todo o gado e deixavam o povo sem nada. Então Israel aqui estava vivendo um tempo de grandes dificuldades, de fome, de escassez, de opressão. A Bíblia diz que a maioria do povo havia feito para si cavernas nas montanhas e estavam esperando a morte. Por quê? Porque eles já não tinham mais o que fazer, não tinha mais esperança. Pergunta para o seu irmão assim, você já se encontrou numa situação dessa? Você vai me ajudar a pregar, que quando você fala com o teu vizinho, eu bebo água. Amém? Você já se encontrou numa situação dessa onde você olhou e não via mais saída? Onde você nadou e falou, vou morrer na praia? É difícil, né? Era essa a situação. Mas a Bíblia diz que Deus aparece para um homem. E o nome dele era Gideão. E a Bíblia diz que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Eu não sei se vocês já viram alguém malhar trigo. Quem já viu aqui alguém, ou uma cena de alguém malhando trigo? Para malhar trigo, né, você pega as varas de trigo, me corrija se eu estiver errado, e você coloca num campo aberto, não é isso? Plano, onde venta. E você começa a bater naquela vara, né, de trigo, para que as palhas se levantem e o vento leve e fique apenas o grão. Era assim que malhava trigo. Vou até desligar aqui para mim. Mas a Bíblia diz que Gideão, ele estava malhando trigo aonde? No lagar. Quem já viu um lagar aqui? É como se fosse um pequeno poço, né? Onde se deposita as uvas para pisar e fazer o quê? O vinho. Ele estava fazendo algo certo no lugar apropriado. Mas ele ainda estava fazendo algo, enquanto os outros estavam escondidos, esperando a morte. E a Bíblia diz que Deus chega para Gideão, chama Gideão, e qual é a primeira resposta que Gideão dá para o Senhor? Eu fico imaginando, se fosse eu lá, na minha luta, tentando fazer o meu melhor com o que eu tinha, e Deus aparecesse para mim e dissesse assim, Geriane, mulher valente, eu no mínimo diria assim, glória a Deus, amém, né? Você também diria isso? Gideão falou assim, Senhor, se o Senhor estivesse conosco, se o Senhor está conosco, por que nós estamos passando por essa luta? Quantas vezes nós nos fazemos essa pergunta, né? Quando nós enfrentamos um momento de luta, quando nós enfrentamos uma guerra, quantas vezes nós não nos perguntamos, poxa, se o Senhor está comigo, se eu sou filho amado do Senhor, se o Senhor me ama, por que eu estou passando por isso? Gideão não estava entendendo o motivo daquela guerra.
que o fato de conhecer a Deus, de conhecer as histórias que os seus pais haviam contado, de ouvir falar de Deus, era o suficiente para que a sua vida fosse perfeita, sem guerras e sem lutas. Só que conhecer a Deus, ser filho de Deus, ter uma vida com Deus, não nos isenta de problemas. Pelo contrário, Jesus certa vez nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende. Por quê? Porque ele já venceu e nós também venceremos. E aqui, dentro dessa pergunta, nós aprendemos a verdade, o primeiro princípio com a história de Gideão, sobre como enfrentar a nossa guerra. Antes de enfrentar o inimigo, nós precisamos entender a origem da batalha. Toda batalha tem uma origem. Parte a partir de alguma coisa, nasce a partir de uma situação. E lá no versículo 1, nós começamos a ler, se você olhar sua Bíblia, você vai ver aí, o texto já começa dizendo o motivo da luta e da guerra que o povo estava enfrentando. A Bíblia diz: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Aqui, o motivo da guerra que eles estavam enfrentando era o pecado. O pecado da idolatria. Porém, isso não significa que toda guerra que nós enfrentamos seja consequência de pecado. Não é isso. Quem aqui já ouviu falar assim: fulano, ó, tá doente, tá de cair no hospital. Ah, deve ter algum pecado aí. Não era assim que os amigos de Jó faziam? Quando Jó enfrentou uma luta, perdeu os filhos, perdeu tudo. Como que os amigos dele ficavam lá do lado dele? Dando apoio moral? Não. Atormentando a vida Papai, dele. confessa. Pode, não, tem algum pecado. E pensa bem direitinho, olha lá no fundo. Tem alguma coisinha aí que você tem que... Né? Por quê? Porque a gente acha que todo problema é consequência de pecado. Mas existem guerras que são. Existem guerras que nós enfrentamos que são consequências dos nossos pecados. Porém, existem guerras que são provocadas por nós mesmos. Sabia disso? Quantas vezes nós tomamos decisões sem buscar a orientação do Senhor? Quantas vezes nós nos relacionamos com pessoas sem pedir a orientação e a permissão do Senhor? E aí o que acontece? Vem a frustração, vem a decepção, não é isso? Às vezes aceita um emprego que não era da vontade do Senhor. Aí a gente fala o quê? Não, essa prova é o inimigo que está se levantando. Não, irmão, às vezes somos nós mesmos. Nós, muitas vezes, como dizia minha avó, nós procuramos sarna para se coçar. Não sei se você já ouviu esse ditado. Mas minha avó lá na roça dizia muito isso. Não procura sarna para se coçar. Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas e sofremos as consequências das nossas decisões erradas? Mas existem outras guerras na nossa vida que são permitidas pelo próprio Deus. Muitas vezes para nos levar para um nível maior de relacionamento com Ele, né? Para nos abrir os nossos olhos para algo que foi o que aconteceu com a vida de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente ao Senhor e que se desviava do mal. Eu não me considero uma pessoa assim. E Jó enfrentou tudo o que ele enfrentou. Mas lá no final do seu livro ele diz assim: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. O que Jó estava dizendo? Olha, essa dor que eu enfrentei, essa luta que eu enfrentei, me fez conhecer o Senhor verdadeiramente. Ou seja, a luta que Jó enfrentou foi uma permissão do Senhor para que Jó tivesse uma experiência sobrenatural com Deus. Então existem guerras na nossa vida que são sim permissão do Senhor. O Senhor nos levar para um novo nível, para o Senhor direcionar a nossa rota. E existem guerras que são lançadas na nossa vida por Satanás. Existem lutas que o próprio inimigo levanta para nos fazer parar.
para nos fazer desistir. Quantas vezes Satanás usa pessoas para falar, às vezes, coisas que nos ferem, que nos machucam, que nos colocam para baixo, que roubam a fé do nosso coração, né? E isso é verdade, isso é uma realidade na nossa vida. Mas nós só vamos conseguir vencer a nossa luta, a nossa guerra, se nós entendermos e compreendermos qual é a origem da nossa batalha. Então, diante de uma guerra, a questão não é se o Senhor está conosco ou não. A questão é o que essa guerra está querendo revelar. O que essa batalha que eu estou enfrentando, o que ela quer me ensinar? O que o Senhor deseja com isso? Será que eu preciso corrigir alguma coisa na minha vida? Será que eu preciso estar mais sensível, orar mais, jejuar mais? O que o Senhor deseja com essa guerra? Há guerras que precisam, que exigem de nós enfrentamento. Mas existem guerras que exigem de nós arrependimento. E nós precisamos entender primeiro que tipo de guerra nós estamos enfrentando. Então, o teu irmão fala assim, que tipo de guerra você está enfrentando? Amém, Senhor. Aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos é que na guerra, a nossa segurança não está na nossa força, mas na presença de Deus. Quando o Senhor aparece para Gideão, ele diz o quê? Ele diz assim, Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão, ele não se considerava um homem valente. Gideão não se considerava um homem corajoso. Ele estava escondido no lagar, malhando trigo, para escondê-los dos midianitas, para que os midianitas não roubassem o seu alimento. Gideão, quando ele olhava para a sua vida, quando ele olhava para a sua história, ele via que a sua família era uma família totalmente sem importância no meio do arraial. A sua casa era menor, a sua tribo era menor, ele era o menor. Então havia em Gideão uma fraqueza. Mas Deus, ele não nega a fraqueza de Gideão, mas Deus mostra que a vitória dele não dependeria da força ou da fraqueza dele, dependeria da presença de Deus. Então, quando Deus chega para Gideão, Deus não diz assim, ó Gideão, homem habilidoso. Ó Gideão, homem experiente. Deus fala para ele aqui, para ele o quê? Ó Gideão, homem valente. Eu sou contigo. Isso nos mostra que Deus, ele não nos chama com base naquilo que nós somos. O Senhor, ele nos chama com base naquilo que nós podemos nos tornar através da sua presença. Porque quantas vezes diante de uma guerra, quantas vezes diante de uma luta, nós paramos e pensamos, eu não sou capaz. Eu não vou dar conta. Essa semana a gente conversando lá em casa sobre algumas coisas e eu falei sobre isso. Eu falei, Rafael, eu não estou dando conta. Porque muitas vezes nós não vamos dar conta. Muitas vezes nós não vamos ter força o suficiente. Muitas vezes nós não vamos ter sabedoria o suficiente para resolver. Mas quando nós não damos conta, o Senhor dá. Quando nós não podemos, Ele pode. Quando nós somos fracos, Ele é forte. Você entende? E era isso que o Senhor estava querendo mostrar para Gideão. Gideão, ele olhava para si e ele via fraqueza. Mas Deus olhava para Gideão e via nele alguém que poderia ser usado para libertar a sua nação. Quantas vezes nós olhamos para nós e nós só enxergamos fraquezas, dificuldades,
né, incapacidade de vencer aquele desafio, de vencer aquela guerra. Mas o Senhor nessa noite, Ele nos trouxe neste lugar, porque Ele quer dizer para mim e para você, que mesmo que você seja fraco, Ele é forte na tua vida, e Ele é contigo. Se você recebe isso, glorifica o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meu rei. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. E por último, antes da guerra externa, existem altares internos que precisam cair. No versículo 25, eu queria ler com você. Nós não lemos aqui, mas eu queria ler com você. Versículo 25, 26 e 27. Quer colocar? Diz assim: naquela mesma noite, depois que o anjo do Senhor havia falado com Gideão, o anjo na mesma noite aparece para ele novamente. E ele diz assim: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai. Corte o poste sagrado que está ao lado do altar. E depois faça o altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. E assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. A Bíblia diz que dentro da casa de Gideão, dentro da casa de seu pai, havia um altar. Um altar que não era para honrar ao Senhor. Era um altar a Baal. E Baal, ele era o deus da fertilidade. O povo havia se afastado do Senhor e havia voltado o seu coração para Baal, para que o Baal pudesse abençoar as suas plantações, né, para que o povo pudesse colher muito e ter fartura. Mas na verdade o que estava acontecendo era o contrário. O povo até plantava, mas na hora de colher o inimigo vinha e roubava. Então Deus chama Gideão e fala: Gideão, antes de você sair para a guerra lá fora, primeiro você vai precisar derrubar o altar que está dentro da casa do seu pai. E Deus fala: você derruba esse altar e você levanta um altar ao Senhor. O povo conhecia Deus. Israel conhecia Deus. O pai de Gideão conhecia Deus. Gideão conhecia a Deus. Só que mesmo assim, eles permitiram que outros deuses ocupassem espaço na sua vida. O que tem ocupado o espaço do nosso coração? Talvez você pense assim: não, mas na minha casa não tem nenhum altar a outro santo. Na minha casa não tem nenhuma imagem. A minha casa é do Senhor. Inclusive, né, a Bíblia está lá em cima da minha estante. Salmo... qual que fica aberto? 91. Qual? 91. Aí, 91. Eu nem sabia. Sei que era Salmo alguma coisa. Está lá. Mas não é disso que a Bíblia está dizendo. Não é sobre isso que Deus está dizendo. Ele está falando sobre o altar do nosso coração. Quem está se assentando no trono do nosso coração? Será a dependência de pessoas, de relacionamentos? Será o medo? Será a ansiedade? Será o orgulho? Ou o ressentimento? Ou algum pecado escondido? O que tem governado o nosso coração? E o Senhor ministrava comigo. Ele dizia que não adianta lutar contra inimigos externos enquanto preservarmos aquilo que enfraquece o nosso coração. Muitas vezes nós não vencemos as nossas guerras externas porque dentro do nosso coração ainda existe um altar a Baal.
Ainda existe um outro Deus que está ocupando o nosso coração. A guerra era real, havia uma batalha. Não era coisa da mente de Gideão. O inimigo era real. Era um inimigo que estava do lado de fora, mas a brecha começava do lado de dentro. Quando Deus leva Gideão a esse altar, Deus estava mostrando para Gideão: olha, aquela guerra lá fora está acontecendo, porque aqui dentro abriu-se uma porta. Aqui dentro abriu-se uma porta. Então nós não podemos reivindicar de Deus uma vitória enquanto nós insistirmos em manter no nosso coração aquilo que ocupa o lugar dele. Quantas pessoas eu conheço que vivem a mesma luta há mais de 10 anos e não conseguem romper? Você conhece alguém assim? Quem que conhece alguém assim? Que é sempre a mesma história. O filme não muda. É sempre os mesmos personagens. É sempre a mesma dor. É sempre a mesma luta. Mas quando você vai olhar o coração, é cheio de orgulho. Então a pessoa tenta insistentemente vencer uma guerra externa, sendo que primeiro precisa se vencer uma guerra que está no coração. Precisa tirar do coração o orgulho e deixar a presença do Senhor governar. Glória a Deus. Quando nós deixamos a presença de Deus governar a nossa vida, o Senhor peleja as nossas guerras, amém? Aleluia. E a vitória chega para a glória de Deus. Amém, Senhor. Muitas guerras nas nossas vidas não são vencidas primeiro na espada. Muitas guerras nas nossas vidas primeiro são vencidas através de um altar erguido ao Senhor, o único Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu não sei que guerra você está enfrentando, mas o Senhor nessa noite Ele nos chama a olhar para o nosso coração e perguntar: quem está sentado no trono do nosso coração? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar com você para que o Senhor te dê graça, para que o Senhor te fortaleça e te dê estratégia nessa guerra que você está enfrentando. Mas eu quero que, acima de tudo, você saia daqui com uma convicção no teu coração: o Senhor é contigo, homem e mulher valente. Você pode dizer isso para o seu irmão? O Senhor é contigo. O Senhor é com você. Essa guerra não é para te destruir. Essa guerra não é para te matar. Essa guerra é para te levar mais perto de Deus. É para te conduzir na vontade de Deus. É para que o Senhor comece a governar sobre o teu coração. Amém? Se você continuar lendo a história, você vai ver que Gideão teve a sua vida transformada. Depois daquela guerra, Gideão nunca mais foi o mesmo. Aleluia. Existem guerras que nos levam para um outro nível, que moldam o nosso coração, que nos tornam mais sensíveis, que nos tornam mais fortes, que nos colocam mais perto do Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você nessa noite, amém? Você pode erguer as suas mãos aos céus, eu quero orar. Você pode levantar a sua voz e comece a colocar diante do Senhor. Agora a guerra que você tem enfrentado, eu não sei qual tem sido a luta. Eu não sei se é na tua família, no teu casamento. Eu não sei se é na sua saúde. Eu não sei se é na sua finança. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. Mas o Senhor nessa noite, Ele desperta o teu coração. Ele te diz que Ele está contigo. E você já é mais do que vencedor. Então comece agora a colocar o Senhor agora no centro da tua vida, no centro das tuas decisões.
É tempo de arrependimento. É tempo de nos lançarmos aos pés do Senhor e deixar que o Senhor governe sobre a nossa vida, que o Senhor governe sobre as nossas decisões, que o Senhor governe sobre os nossos sonhos. É tempo de dependermos unicamente do Senhor. É tempo de arrancarmos do nosso coração a nossa autossuficiência e entendermos que nós precisamos dEle, que a nossa vida é para Ele, tudo é por Ele. E quando nós entendermos isso, as guerras externas começarão a ser vencidas, inimigos começarão a bater em retirada da nossa vida, ciclos serão quebrados na nossa casa, na nossa família, e o novo tempo do Senhor será estabelecido sobre você, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Eu declaro isso nessa noite. Se você crê, pega suas mãos aos céus e você vai declarar: Senhor, que a tua presença, que o teu Espírito governe sobre o meu coração. Vamos provar o pão real. Declare isso, Senhor, que eu possa perceber a tua presença em mim. Espírito Santo de Deus, guerreia as nossas guerras, Pai, ao nosso coração. Eu declaro pelo poder do nome de Jesus, que todo ídolo, Senhor, tem tomado conta do nosso coração, caia por terra nessa noite, Pai, e que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor governe sobre nós, declare isso. É o desejo do meu coração, ser conhecido pra luz, pra glória, Senhor. Espírito, Tu és Senhor, esse lugar. É o desejo do meu coração, ser conhecido pra luz, tua glória, Senhor. Que seja o Senhor em nós. Que não seja a nossa fraqueza, Senhor, mas que seja a tua força. Que não seja, Senhor, a nossa autossuficiência, que seja a tua presença. Nós declaramos aqui nessa noite, Pai, altares levantados ao Senhor. Eu quero declarar corações rendidos totalmente ao Senhor. Não apenas da boca para fora, Jesus, mas corações sinceros e entregues totalmente à tua vontade. Uma igreja que vive verdadeiramente a tua palavra. Uma igreja que não se deixa envolver pelas coisas deste mundo, mas que ouve a voz do bom pastor e segue. Porque a tua voz é aquela que nos conduz a pastos verdejantes. É a tua voz que nos conduz a águas tranquilas. E nessa noite eu declaro, Pai, que vozes se calem e que somente a voz do teu Espírito Santo possa ecoar nos nossos ouvidos, possa ecoar no nosso coração e possa nos mostrar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós declaramos essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, erga suas mãos, aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia, permaneça em pé. Nesse momento nós estaremos, como de costume, às quintas-feiras, orando pelas causas impossíveis. Se você precisa de um milagre,
milagre do Senhor. Eu queria te convidar a vir aqui à frente. Nós, os pastores, intercessores, estaremos orando pela sua vida, declarando sobre você o milagre dos céus. Aleluia. Gideão estava enfrentando uma batalha que não era dele, era de todo o povo. Era impossível. Mas o nosso Deus é especialista no impossível. Aos nossos olhos parece ser impossível vencer. Às vezes o médico deu um diagnóstico que não nos agradou. Mas a palavra final é do Senhor. Vencer aquela batalha para Gideão era impossível. Mas o impossível se torna possível quando Deus está à nossa frente. E nós confiamos em Deus. E que Ele continua operando milagres em nosso meio. E é por isso que nós estamos aqui reunidos. Porque Deus continua fazendo milagres. Eu queria te convidar a não orar com timidez, mas com convicção de que Deus está nesse lugar e continua fazendo milagres. Nós já temos ouvido testemunhos que Deus tem curado, transformado, empregos que têm sido alcançados. Deus continua fazendo milagres. Por isso eu quero te desafiar. Ore junto conosco. Ore junto com o intercessor. Já ore agradecendo, porque a vitória chegará, porque fiel é o Senhor. Feche seus olhos, comece a declarar agora sobre a sua vida. Começa agora a declarar vitória sobre a tua luta, sobre a tua dor. Começa agora a repreender a enfermidade. Começa agora a declarar saúde. Começa agora a declarar reconciliação familiar. Começa agora a declarar perdão. Começa agora a declarar que o impossível acontecerá, porque o Deus que faz nova todas as coisas está nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, contempla cada coração agora. Senhor, Tu conheces os relacionamentos que precisam ser restaurados. Tu conheces, Senhor, as famílias que Tu precisa trabalhar. Pai, em nome de Jesus, traz paz, traz alegria de volta, traz esperança. Senhor, traz força. Abre os olhos, Senhor, dos Teus filhos, que eles possam ver e perceber que eles não estão sozinhos, que Tu estás conosco. Pai, em nome de Jesus, que todo impedimento caia por terra agora. Na autoridade do nome de Jesus, que correntes sejam quebradas. Que todo trabalho de feitiçaria caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Senhor, Tu és maior. Tu és poderoso. Senhor, nada é impossível para Ti. Guerreia as nossas guerras. Nós declaramos, Senhor, uma unção de vitória, de capacitação, uma unção de cura, de libertação, de transformação. Em nome de Jesus, que o Teu milagre seja realidade em cada casa, em cada família. Em nome de Jesus nós declaramos. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, Eliana. Desde novinha, né? Você na casa do Senhor. Que alegria. Aleluia. Eu quero, nesse momento, te convidar
abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Nós faremos agora o recolhimento dos nossos dízimos e as nossas ofertas. Não se sinta constrangido, esse é o momento da igreja. Se Deus tocar no teu coração, se você sentir a alegria de participar desse momento, sinta-se à vontade. A palavra de Deus, versículo 7, diz: cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Esse momento é um momento muito especial, onde nós podemos estar adorando ao Senhor com as nossas finanças e dessa forma contribuir para o sustento da casa de Deus. Deus, Ele tem várias maneiras de usar a nossa vida, a minha vida, a sua vida. A parte financeira é uma delas. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser generosos, porque isso é um reflexo de quem Deus é. Deus é generoso. Como assim, pastor? Uma vez o rei Davi, num momento como esse, de oferecer ofertas, ele faz uma pergunta que me intriga muito: o que darei ao Senhor diante de tudo que ele tem feito? Por que Davi se sentia constrangido, mesmo diante de tanta riqueza? Porque como nós podemos te oferecer algo se foi o Senhor quem nos deu? Palavra de Davi, não é minha. O que Davi estava querendo revelar é: se temos algo para ofertar, para entregar hoje, é porque antes de nós sermos generosos, o Senhor foi generoso conosco. Nos deu saúde, nos deu trabalho, nos deu oportunidade, e hoje nós podemos entregar um pouco daquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. É só entendendo dessa forma que nós verdadeiramente conseguimos ofertar na casa do Senhor, dizimar na casa do Senhor, porque entendendo desse jeito, terá alegria no nosso coração, como diz o texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Amém? Fique em pé. Nós vamos orar. Aí à frente tem um envelope como esse, onde você pode estar contribuindo com as suas ofertas. Atrás tem os dados para fazer Pix ou transferência. Esse é o envelope do dízimo. Da mesma forma, atrás tem os dados para transferência. E se você está nos visitando pela primeira vez, aí à frente do seu banco também você vai encontrar um cartãozinho como esse. Nesse cartãozinho está escrito assim: seja muito bem-vindo, queremos conhecer você. E um espaço para você colocar o nome, o seu telefone, para que nós podemos entrar em contato com você, nos disponibilizando para apoiar e ajudar naquilo que for preciso. Amém? Queria te convidar a fechar os seus olhos, curva a sua cabeça, coloca o envelope na sua mão direita, erga os céus. Se você não vai e não pode ofertar nessa noite, coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Pai, eu quero te agradecer. Obrigado, Senhor, porque nós temos a alegria de poder te oferecer um pouco daquilo que tu tem confiado em nossas mãos. Abençoa os teus filhos, Pai, aqueles que estão ofertando e aqueles que não puderam o fazer nessa noite, que eles possam receber de ti a provisão. Senhor, nós cremos que Tu és o Jeová Jireh, aquele que provê, aquele que multiplica, aquele que faz do nada tudo. Tu és o dono do ouro, da prata. Senhor, nós não confiamos na política, nas circunstâncias, mas nós confiamos em Ti. Por isso, visita cada casa, cada família, toca na vida financeira dos Teus filhos, toca no trabalho, prospera as mãos dos Teus filhos, que onde eles colocarem as mãos, eles possam perceber o Teu agir de forma sobrenatural, e que as Tuas bênçãos alcancem todos os Teus filhos, Pai.
Abençoa, Senhor, também todo dizimista. Repreenda o devorador, o migrador. Que nada venha tocar nas finanças dos teus filhos. E que eles possam, Pai, ter para eles e para abençoar outras vidas. Nós abençoamos os teus filhos. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai aqui à frente. Depois vamos agora. Dos nossos visitantes. Amém? Está conosco aqui o Bruno e a Raíssa, aquele casal bonito ali atrás, convidado da Dani, do Aldo e irmão do Wallace, né? Ah, irmão da Dani, parece tanto com o Wallace. Nada a ver, né? Misericórdia. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês grandemente, uma alegria poder cultuar o Senhor junto com vocês, sintam-se abraçados aí em nome de Jesus, amém? Como que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, volte sempre, e se quiser, pode ficar, aleluia, glória a Deus. Quero fazer os nossos anúncios antes da gente orar para encerrar. Me refresca a memória aí. Domingo pela manhã nós não teremos escola bíblica dominical. Nós conversamos no conselho, como anunciamos no domingo à noite. Em função do Dia dos Pais, nós vamos priorizar o encontro com as famílias. Nós só teremos o nosso culto à noite, no domingo agora, próximo. Amém? Segunda-feira, normalmente, nossa reunião de oração. Terça-feira, nosso GC. Quarta, nosso G6. Quinta-feira, o nosso culto de oração. E no sábado, o que começa? A nossa conferência missionária. Amém? Sábado, domingo e segunda-feira. Domingo teremos tanto pela manhã quanto à noite. Glória a Deus. Sábado agora, para todos os professores do Ministério Infantil, teremos uma reunião a partir das 19 horas. Então, se você é pastor, professor, e trabalha no Ministério Infantil, você está convocado para a reunião de sábado. Glória a Deus. Amém? Esqueci de alguma coisa? Não? Tudo certo? Então vamos orar. Fique em pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Expresse agora gratidão a Deus por esse tempo. Senhor, como é bom sentir a Tua presença. Senhor, às vezes ouvimos a Tua voz no nosso devocional, orando, lendo a Bíblia. Mas como é especial na congregação sentirmos o mover do Teu Espírito. Nesse ambiente, nessa atmosfera de amor, de comunhão. Pai, muito obrigado pela Tua presença em nosso meio, por cada sorriso, por cada abraço, pelas pessoas que nos ajudaram na organização, na limpeza, no som, na mídia, na adoração. Senhor, nos mordomos, muito obrigado, Senhor, por cada um dos Teus filhos que tem com fidelidade, dedicação, se contribuído, Senhor, para que tudo isso fosse possível. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse ambiente. Por cada um dos Teus filhos que esteve aqui presente, pela Tua presença, pelos milagres que foram liberados nessa noite, por essa unção que recebemos de fortalecimento, Senhor, de ânimo, de encorajamento, entendendo que o Senhor está conosco e seremos vitoriosos nas batalhas que temos travado. Obrigado, Senhor. Ser com cada um dos Teus filhos. Nos dê um final de semana abençoado.
continue sendo espalhado por onde nós formos. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Estenda sua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja presente em cada vida, em cada família, hoje e sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus.